mostrar aqui para vocês como fazer para colocar o se erro em um intervalo cheio de erros de forma automática pelo VBA, tá? Faz de conta que você pegou uma planilha aí da empresa, de algum lugar que a pessoa que criou não colocou as formatações de erro, né? E aí ficou aquele tanto de erro, por exemplo, é igual a 80 dividido por 0. Aí vai aparecer aquele tanto de erro, né? Por exemplo, aqui erro que não pode ser dividido por 0. E eu quero colocar um se erro aqui, né? Como é que eu faria? Se erro, aí eu coloco o que eu quiser. Geralmente eu coloco aspa para ficar em branco. Só que aí para fazer um por um é meio complicado, né? Então o que eu vou fazer? Alt F11, eu vou criar um módulo aqui para eu poder adicionar o código. Vou criar uma funçãozinha aqui, colocar se erro. Vou criar uma variável onde eu defino esse intervalo. Eu vou selecionar o intervalo que eu quero formatar. Então, din, colocar rng como range. Eu vou fazer um loop dentro desse intervalo. Então, vou criar aqui na frente célula, né? Abreviação ali, o nome que eu estou dando para variante, como range também. Então, essa célula vai percorrer dentro desse intervalo que eu vou informar ali, ó. Então vai ir uma por uma até acabar, através do for each. Então a estrutura de repetição aqui, tá? For each cell, que é o nome dessa variável aqui, dentro de rng next cell. Só que eu tenho que definir o intervalo aqui primeiro, então vou setar rng e como eu vou selecionar o intervalo, é só colocar aqui, ó, selection. Ele vai pegar a seleção que eu fizer aqui, ó. Então, se eu selecionar isso aqui, vai vir só essas células. Então, a estrutura é essa. Para cada vez que essa célula passar dentro desse intervalo que eu defini aqui, é para fazer alguma coisa. Eu quero pegar a fórmula que está aqui dentro. Esse texto aqui, ó. Quero saber o tamanho dele para eu colocar o se erro aqui na frente e o dois pontos e fechar o parênteses aqui no final. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar vou colocar como texto mesmo, para receber o texto que está lá dentro como string, e depois eu vou colocar o texto formatado, acrescentando o se erro e o final lá com o parênteses. Então esse texto aqui ele vai receber o cell ponto, aí vem todas as configurações, propriedades aqui, funções daquela célula que ele vai estar no momento aqui. E aí tem uma propriedade aqui que chama fórmula. Isso aqui, ó. Ele traz exatamente a fórmula que está aqui dentro. Então vamos lá. Vou dar um F5 aqui. E ó a fórmula ali dentro. Só que aqui não vai dar para ver, mas ele traz em inglês, tá? Traz na linguagem do VBA. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Deixa eu colocar uma fórmula aqui, ó. O proc-v, por exemplo. Aí não tem problema dar erro não, é só para dar erro mesmo. Isso. Ó, selecionei aqui, vou dar um F5. O proc-v, ó, chama VLOOKUP. Então ele traz em inglês. Então quando eu for colocar o se erro, tem que ser em inglês também para dar certo. Eu não quero que venha esse igual aqui, ó. Eu quero pegar a partir do VLOOKUP ali, ou seja, do segundo caractere para frente.
porque o igual vai ficar antes do se erro. Como é que eu faço para pegar só a partir do igual, né? Depois do igual. A funçãozinha do próprio VBA que chama mid, ele pede a string, que é o texto que eu estou informando, a partir de qual caractere para frente que eu quero pegar. É o 2, porque o igual está no 1, né? Começa 1, 2, 3 e assim por diante. E quantos caracteres para frente que eu quero pegar? Eu poderia colocar um número infinito aqui, porque ele vai pegar exatamente até acabar. Mas eu vou colocar outra função que chama len. Ele pega a quantidade de caracteres que tem dentro daquela string, que é o cell.formula de novo. Então, parênteses aqui no final. Ó, vou dar um F5, Ctrl G aqui. Quantos caracteres tem dentro dessa fórmula aqui? Ó. Opa! 21 caracteres. Ó, quando eu passar tudo isso aqui para o texto, ó, então o texto pegou só do igual para frente, ó. Certo? Eu vou colocar aqui, ó, texto formatado, né? Texto F vai receber. Aí, como tem que ser em inglês, a fórmula em inglês para o se erro é esse aqui, ó, if error. E vou abrir o parênteses aqui. Só que aí eu vou colocar o igual na frente, né? Isso aqui eu vou concatenar com o texto antigo e vou concatenar com a vírgula e a aspa e fechar o parênteses aqui. Porém, ó, deixa eu fazer aqui para vocês verem. Ó, por mais que eu coloquei duas aspas aqui, ó, ele não fez ali certinho, ó. Eu tenho que colocar mais duas aspas aqui, ó. Esse aqui já está com o se erro e agora eu preciso inserir na célula, substituindo. Então, ó, cell.formula. Agora, ao invés de eu pegar a fórmula, eu vou passar a nova fórmula, que é o texto formatado. Deixa eu ver se está certo. Se eu não errei nenhuma coisa aqui. Isso. Exatamente, ó. Deu certo. Vou definir esse intervalo. Dar um F5. Ó, corrigiu. Deixa eu mudar para, ao invés de aspas, colocar, sei lá, letra A, por exemplo. Vou colocar a letra A em tudo aqui, se for erro. F5. E é bem rápido. Deixa eu deixar aspas. F5. Pronto, colocou esse erro e tudo para mim.